Oh, glória a Deus, muito boa noite. 21 horas e 38 minutos, 9h38 da noite do dia 31 de janeiro de 2022. Mais um dia de tijolinho de Deus, mais um dia para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, pelo nosso material aqui que a gente está seguindo, né? Nós estamos no dia 31 de janeiro, veremos Êxodo 11:12, Salmo 31 e Atos dos Apóstolos 10. Então, vamos lá. Vamos a ele. Então, vamos por aqui, ó. Como é que eu falei aqui? Deixa eu voltar aqui. Êxodo 11:12, Salmo 31 e Atos 10. Então, está tudo certinho aqui, separado já. Só a gente ler. Êxodo 11, no seu verso 1, diz assim. O título é A Morte dos Primogênitos, né? A epígrafe aqui dessa versão. Essa versão é NVI, nova versão internacional. Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. É porque na vez passada a gente viu até a 9ª praga. A 9ª praga, caramba, as pragas foram bem pesadas, né? Muito mesmo. E mesmo assim o Faraó não deixou o povo ir. Mas tem um motivo especial, quem estava acompanhando aí sabe o motivo. Vamos então para o Êxodo 11:2, que diz assim: Diga ao povo, tanto os homens como as mulheres, que peça aos seus vizinhos objeto de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Olha só, hein? Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Olha só que incrível. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: Saiam você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: O Faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Aqui está a resposta. Êxodo 12, título: A Páscoa. Legal. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comeram a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras.
Caramba. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só, cara. Olha a Páscoa o que é. A Páscoa está descrita em Êxodo 12. Êxodo 12, é isso? Caramba, incrível. E hoje em dia o pessoal tem negócio de coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira. Não deixe sobrar nada. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Quando eu vir o sangue, então Deus falou que ele vai ver, né? Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. A Páscoa é isso aqui, ó. Eu não sabia exatamente o que era a Páscoa. Está descrito na Bíblia, cara, em Êxodo 12. Que coisa mais linda. Celebrem-no como decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Enquanto a gente estiver aqui, tem que celebrar esse dia. Incrível, né? Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Uau. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia, outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado onde quer que morarem, como apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Como é que está na outra versão aqui, cara? Estou me lembrando que é Êxodo 12, né? Êxodo 12. Êxodo 12 quem? Êxodo 12, 23. Moisés manda chamar o povo. Escolha um carneiro, cabrito. Beleza. Pegue um galho de isopo e
o molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados de cima de porta. Que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardais isto por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. Coisa linda. Uau! 24. Obedeçam essas instruções como o decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebre essa cerimônia. Bem, por que hoje então não é celebrado isso? Quando Jesus veio, ele... Não sei, cara, eu estou com uma dúvida muito grande. Eu lembro que Jesus fez a Páscoa, né? Ele teve a... Não foi isso? A Santa Ceia de Jesus, não foi na Páscoa? Tenho quase certeza que sim. Então ele fez essa cerimônia. E por que nós não fazemos? Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossa casa quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Bem, então a Páscoa é essa cerimônia que Deus poupou o povo nisso? Como é que fala me explicar a Páscoa antes? Agora não estou lembrando mais. Depois a Páscoa virou tipo... A Páscoa agora hoje é tipo a morte de Jesus nisso? Que Jesus morreu na Páscoa, né? Não sei dizer, então peço perdão. Peço perdão por não saber. O Êxodo, vamos ler aqui, ó. O Êxodo 12, 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros, todos os egípcios se levantaram, e houve um grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse a sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas.
O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. 600 mil? Uau! É muita gente. Cerca de 600 mil homens. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. A instrução da Páscoa. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os sexos masculinos de sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum circunciso poderá participar. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Uau! Então hoje foi Êxodo, deixa eu ver aqui, dia 31. Vamos ver aqui, 31. Hoje foi Êxodo 11 e 12. Caramba, incrível. Amanhã vai ser Êxodo 13. Vamos lá para o livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Tá? O Novo Testamento começa com o Evangelho, que são esses 4. Depois vem um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, que são cartas. Depois vem o último livro profético, que é Apocalipse. Algumas cartas aqui não foram cartas de Paulo, mas a grande maioria foi Paulo que escreveu. E é isso. Isso aqui é o Novo Testamento. Depois da vinda de Jesus. Atos o quê? Atos 9, é isso? Deixa eu conferir aqui. Atos 10. Hoje é Atos 10. Então vamos avançar para o 10. Vamos ver o que teve no 9. A conversão de Saulo, beleza. Nós vimos ontem a conversão de Saulo. Saulo em Damasco, Jerusalém. Enés e Dorcas. Beleza, então isso aqui foi o que a gente viu ontem. Vamos ver hoje então Atos 10. Atos 10, no verso 1. Cornélio procura Pedro. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Conhecido como italiano, tá vendo? Eu tinha essa dúvida bem lá atrás, quando estava começando a estudar a Bíblia, há um ano atrás mais ou menos, em relação a apelido. Se Deus gostava, né, que as pessoas chamassem uma de outra com apelidos, né? Se tinha algum problema fazer isso. Pelo que eu vejo, não tem, porque eu vi vários assim, apelidos, entre aspas, né? Maneiras que é chamado. O que é um apelido? É como você chama outra pessoa, né? Você não chama pelo nome, você chama de alguma outra maneira. Isso é um apelido. Então aqui, conhecido como italiano, entendeu? E
Tiveram outros apelidos na Bíblia, não foram muitos, tá? Não foram muitos, mas outros. Isso me mostra que, desde que o apelido não seja pejorativo, não seja para rebaixar a pessoa, não tem problema. É a maneira que eu entendo, tá? Por exemplo, se você chamar a pessoa de italiano e ficar ofendido com aquilo, você vê que a pessoa não está gostando, então separa. Eu acho que é assim que se entende. Mas chamar o de italiano ele atendia numa boa, então não vejo porquê. Né? O nome dele era Cornélio, mas era chamado, conhecido como italiano. Né? Então é o que eu entendo aqui da Bíblia. A Bíblia não tem problema de chamar por apelido. Mas é claro que a pessoa que for receber o apelido, se ela não gostar, devemos parar por uma questão ética, né? Questão óbvia. Você não vai ficar chamando o apelido que a pessoa não gosta. Vai criar contenda, e contenda não é de Deus. Vamos lá para o número 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele quem? Cornélio, não é isso? Que era italiano, conhecido como italiano. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que coisa linda, cara. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Olha só, hein? Um certo Simão. De novo aqui, ó. Simão, ele era conhecido como Simão. Não, ele é conhecido como Pedro, mas era o Simão. Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então, Simão, é isso? Não entendi agora. São dois Simão? Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre de seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro. 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, coisa linda, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Olha que coisa linda. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Uau! Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que eu chamasse à sua casa, para que ele ouça o que vocês têm para dizer. Pedro na casa de Cornélio, né? Se é em casa. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope os acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando.
Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando foi procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente aproximou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Que interessante, incrível isso aqui. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ai, Jesus. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E Pedro disse: A seguir, Pedro disse: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. É interessante que eu não sabia que essa parte de falar em línguas tinha em Atos 10. Pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Gentleness. Pode alguém negar a água, impedindo que este seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Coisa incrível. Falando em línguas. Bem, eu queria ver se Atos 10 aqui na outra versão, em 2 versões, né, que é NTLH e a versão ARC. Vamos ver aqui. Atos que 10, né?
Atos 10, vamos lá para baixo. Explicação de Pedro. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo, Jesus de Nazaré, que lhe deu poder. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Olha que lindo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Olha isso aqui. Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Vamos ver aqui na outra aqui. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos os quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Diferente do dia de Pentecostes, aqui tem uma diferença. No dia de Pentecostes, especialmente, eles falavam em línguas, ali em especial, ali, porque tinham outras pessoas de vários povos e falavam em línguas ali. E nesse dia aqui, falar em línguas... Interessante, cara. Muito incrível esse dia também. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Amém. Então terminamos aqui Atos, vamos para Salmo 31. Glória a Deus. Vamos para o Salmo 31. Vamos lá. Salmo 31. Salmo está no Antigo Testamento, é mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Salmo. Metade da Bíblia está no meio, mais ou menos. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos.
Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti, mas mais que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a Tua bondade, que reservaste para aqueles que Te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em Ti. No abrigo da Tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a Ti por socorro. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Mais um dia completo, coisa linda, cara. Estamos conseguindo, pessoal. Passamos um mês. Hoje é dia 31 de janeiro. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento, por esse dia, por esse mês completo de leitura. Uma leitura programada, coisa mais linda. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus, chegar até o final do mês do ano e até o final desse ano de 2022, lendo todos os dias um pouquinho da Bíblia cada dia. Então, é basicamente 4 capítulos por dia. Não sei como é que vai ser daqui para frente, que está tudo programado nesse material aqui. Eu vou seguir o que eles programaram aqui. Vamos então para a oração para a gente poder terminar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz por nós, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado, pois sem esse ato nós não estaríamos aqui, nós não teríamos uma chance para estar com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse mês que se passou, esse mês de janeiro. Hoje é dia 31 de janeiro, é o último dia do mês. Amanhã é fevereiro. Eu agradeço a Ti, Pai, por mais um mês de vida, mais um mês na presença do Senhor, mais um mês. A gente leu 4 capítulos por dia durante esse mês. Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, eu não conseguiria chegar até aqui. Então te agradeço também por isso. Eu peço, Pai, que o Senhor possa visitar cada um que vê esse tijolinho aqui e todos os outros tijolinhos. Peço que o Senhor dê força às pessoas que estão querendo sua presença, mas não estão conseguindo por algum motivo. Peço que o Senhor dê força a essas pessoas, Pai, especialmente a elas que querem tanto a sua presença, mas que não estão conseguindo de jeito nenhum pela sua palavra que está se cumprindo da apostasia, que no final dos tempos haveria apostasia, e ela tem acontecido, pois sua palavra é fiel, sua palavra é perfeita, o que ela diz ali vai se cumprir, e tem se cumprido a apostasia, que essa apostasia não venha a se cumprir na minha vida, meu Senhor. Apesar de que eu passei 2 semanas com essa apostasia, mas graças à sua força, meu Deus, graças ao seu grande poder, durou apenas 15 dias, mas que na vida dessas pessoas, Pai, possa também ir embora, possa também não fazer mais parte da vida delas, que elas não aceitem a apostasia na vida delas. Então, Pai, é o que eu peço, Pai, e te agradeço, meu Jesus. Te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós. E eu termino aqui minha oração pedindo isso, Pai, e agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.